Olá, como vão? Meu nome é Alexandre Schutte. Eu vou aproveitar esse período de confinamento. Hoje é dia 6 de abril. Eu vim aqui para a floresta, fiquei uns dias aqui, pouco tempo na verdade, e vou voltar para São Paulo para continuar os atendimentos virtuais. Aqui não pega nem telefone, muito menos internet. E a lua se pôs agora nas montanhas, foi super bonito. E eu fiz um vídeo de 1 hora e pouco falando, proseando a respeito dos ciclos planetários, em especial de Júpiter e Plutão. E para mim Júpiter e Plutão eles são extremamente importantes porque eles trazem a possibilidade de você aprofundar e ir longe, de você entrar nos detalhes quase que invisíveis, mas profundos e de base, e que sustentam a vida. Também de uma forma onde todos aprendem, todos saem aprendendo. E esse ciclo ele vai ocorrer agora, começou, ou seja, a cada 12 anos, há 12 anos atrás, teve dia 11 de dezembro de 2007. Esse ano são 3 encontros. O primeiro, que acabou de acontecer ontem, que foi 4 para 5 de abril. Depois eles vão... O Plutão daqui a pouquinho começa a andar para trás, depois Júpiter também. Eles se encontram dia 30 de junho e depois o último encontro é dia 12 de novembro. 12 para 13 de novembro. É muita coisa de ciclos planetários ocorrendo agora. Sempre tem, mas agora tem alguma coisa em especial, porque estão todos voltados para um lado. E a gente não pode esquecer o resto, porque a tendência é nós vivermos exatamente o que os céus mostram. E a gente tem que sobrepor o céu, sobrepor o mapa, confiar na unidade, numa coisa maior. Como está muita coisa, um pouquinho em Touro, um pouquinho em Áries, um pouquinho em Peixes e um pouquinho em Aquário e bastante coisa em Capricórnio, então é quase 1/4 do zodíaco ativado, menos que isso até. Então a gente tem o resto para ver. Então é muito importante manter o estudo, o conhecimento, aproveitar esse período para estudar, esse período para fazer ginástica, esse período para se relacionar melhor em casa, com quem você está, né, quando você tem condições de ficar com alguém. E é um período de aprendizado onde várias pessoas estão estudando. Então eu tenho amigos e amigas, cada um contando os seus relatos de estudos, né? E cada um numa área. Então, uma área geopolítica, outra de biologia, outra de... Cada um com assunto, né? Um de direito, estudando mesmo, estudando e trabalhando ao mesmo tempo, né? Virtualmente, tudo. Então a oportunidade que a gente tem de ter esse mundo virtual. E eu quero aproveitar nesse vídeo e ler um pouco sobre medicina tradicional chinesa, mas na verdade com o objetivo de passar a um pouco de conhecimento, não meu, mas desse livro, dessa beleza que é o Su Wen, que é o livro de questões simples. Eu tenho aqui o livro, esse é o meu 3º livro já desse aqui. É um livro muito usado. O meu 2º livro estava todo cheio de marcas. Esse aqui também tem várias marcas, né? Esse aqui, ó, só para vocês verem, ó. Esse livro aqui, acho que dá para ver, né? Vou ler aqui, Princípios da Medicina Interna do Imperador Amarelo. Autor comprovado, Bi Wang, Dinastia Tang. Editora Ícone. Eu vou ler um pouquinho, só para vocês terem uma noção. Vamos ver se vocês acompanham e entendem o porquê essa cultura também, como todas as culturas antigas, são maravilhosas. Aqui é sobre a preservação da energia saudável
nos humanos nos tempos antigos. Então, a gente vai ver que vai ter o Imperador Amarelo e vai ter o Mestre Chibo, né? Kibo, né? Ele é um mestre taoísta. Então, o Imperador Amarelo já sabia muita coisa. Aí ele foi perguntar para o Mestre Chibo, e o livro Suen, na verdade, aqui são dois livros, né? O Suen e o Linsu. Então, não é questões simples, outra é eixo espiritual. Para os alunos que estão fazendo os cursos, eu cheguei a ler trechos, e até das aulas eu abri numa página, tinha tudo a ver com o que a gente estava falando. Então esse aqui é como fosse um dos livros mais antigos da medicina tradicional chinesa, mas que o cara trabalha com questões de natureza, planetárias, matemáticas, cíclicas, e níveis de luz, profundidades, ou seja, tem muita coisa interessante. Eu vou começar, vamos ver se dá para ler aqui, está com muito pouca luz, né? Mas como eu treinei tanto hoje, eu treinei de uma forma diferente, eu estou bem acordadão. Vamos ver se quando eu estiver de volta à internet, aí eu posto esse vídeo. E os outros também. O Imperador Amarelo, de grande antiguidade, quando nasceu já era brilhante e sábio, bom de conversar quando era criança, tinha uma maneira modesta de proceder e uma lisura de caráter quando cresceu. Em sua juventude, honesto e possuía uma grande habilidade em distinguir o certo e o errado. Quando chegou à idade correta, tornou-se imperador. O Imperador Amarelo se dirigiu ao mestre taoísta Chibo, dizendo: fiquei sabendo que nos tempos antigos as pessoas todas podiam viver por bem mais do que 100 anos e aparentavam estar muito bem de saúde e firme nas ações, mas as pessoas nos tempos presentes são diferentes. Não são tão lépidas no agir, quando tem apenas 50 anos. Qual é a razão? Isso se deve à mudança dos princípios espirituais ou é causado pelo comportamento artificial do homem? Pergunta o imperador. Chibo respondeu: aqueles que nos tempos antigos conheciam a maneira de conservar uma boa saúde sempre nortearam seu comportamento do dia a dia de acordo com a natureza. Seguiam o princípio do Yin e Yang. Yin, Yang. Yang, claridade do sol. Yin, ausência de claridade. E se conservavam de conformidade com a arte da profecia, baseada na interação do Yin e do Yang. Eram capazes de modular sua vida diária em harmonia, de forma a recuperar a essência e a energia vital. Portanto, podiam se cuidar e praticar a maneira de preservar uma boa saúde. Seus comportamentos do dia a dia eram todos mantidos em padrões regulares, tais como sua comida, bebida, mantidas em quantidades fixas, suas atividades diárias todas em intervalos regulares. Nunca excediam no trabalho. Desta forma, podiam manter tanto no corpo como no espírito o substancial e eram capazes de viver até uma idade avançada de mais de 100 anos. Mas, hoje em dia, as pessoas são muito diferentes. Não se recuperam a si próprias de forma a preservar uma boa saúde. Mas vão contra isso. Estão voltadas a beber sem temperança. São sonhadores do ordinário. Indulgem em prazeres sexuais, sobrepujam sua energia vital e arruinam sua saúde. Não protege cuidadosamente sua energia primordial, como se estivessem manuseando um utensílio cheio de coisas valiosas. Não compreendem a importância de economizar sua energia, mas a gastam de forma selvagem, fazendo o que lhes apraz.
Não conhecem a alegria de conservar uma boa saúde e não têm um padrão regular em seu dia a dia, quanto à comida, bebida e às atividades. Por esse motivo, se tornam decrépitas quando têm somente 50. Nos tempos antigos, as pessoas se comportavam de acordo com os ensinamentos dos sábios para preservar a saúde. Todas as energias perversas das várias estações são prejudiciais às pessoas. Atacam o corpo quando debilitado em geral e deve-se defender delas a qualquer momento e em qualquer lugar. Quando alguém está completamente livre de desejos, ambições e pensamentos que distraiam, indiferente à fama e ao lucro, a verdadeira energia daí irá despertar. Quando alguém concentra internamente seu espírito e conserva uma mente em seu estado perfeito, como pode ocorrer qualquer doença? Ele pergunta. Essa parte, só vou fazer uma parte, parar um pouquinho a leitura, quando eles colocam aqui: todas as energias perversas das várias estações são prejudiciais às pessoas, atacam o corpo quando debilitadas em geral, e deve-se defender delas a qualquer momento, em qualquer lugar. Então, eu falo a respeito das energias perversas, dependendo das épocas e dos locais. Então, tem época que a gente está numa secura muito grande, então a secura pode virar uma energia perversa. O calor, o excesso de calor, imagina à noite, muito quente, calor. Depois tem abafado, né? Depois tem o fogo. O fogo e o calor são diferentes, porque a gente tem o fogo que vem do sol, o fogo que vem de uma lareira, o fogo que vem de uma fogueira. O fogo do sol é muito, muito forte, então tem que estar atento a distinguir fogo e calor. Então, vou voltar a falar. Temos secura, umidade, calor, frio, fogo e vento. Vou falar de novo. Ó. Secura, umidade. Secura, umidade. Então imaginem os excessos dessas energias perversas. Calor, frio, fogo e vento. São energias diferentes, mas às vezes a gente tem 2, 3 juntas. Então quando você tem calor e vento, ou calor e secura, ou umidade, frio, ou vento, frio, vento, calor, tudo isso entra no corpo por partes específicas, normalmente a umidade para baixo, o vento para cima. Eles vão entrando e vão entrando a ponto de passar da pele e passar para os músculos e de repente passar para os ossos ou passar para os órgãos. Então essa é a forma básica do início de preservar a saúde. Então se está muito, muito frio, você tem que estar preservado. Eu estou aqui até com uma manta no pé, com meia, tudo mais. E saber dominar esse yin yang, o calor, frio, secura, umidade. Muito importante isso, tá? Vamos continuar a leitura. Portanto, aqueles que forem capazes de conservar uma aspiração em repouso não terão medo quando algo terrível ocorrer. Vou ler de novo, hein? Olha para esse momento. Olha para esse momento. Aliás, para todos os momentos de intempéries. Portanto, aqueles que forem capazes de conservar uma aspiração em repouso não terão medo quando algo terrível ocorrer. Aqueles que tenham corpos fortes não se sentirão cansados após o trabalho. E aqueles que tiverem um espírito tranquilo, sua energia primordial será moderada. Seus desejos podem ser facilmente satisfeitos, baseando que não tenham ambição insaciável. O que é ambição insaciável? É precisamente porque
têm esta base espiritual que são capazes de se adaptar a qualquer ambiente. Eles não estão muito preocupados com a qualidade e estilo de roupa, mas se sentem à vontade com os costumes locais. Eles não buscam ou admiram a vida material confortável dos outros, assim, são tranquilos e honestos. Ou seja, isso aqui é um livro de 5.000 anos, 4.000 anos, muito, muito, muito antigo na medicina chinesa, e eu estou bem no início. Aqui são 800 páginas, estou lendo bem o início. Esse vídeo vai ser para essa leitura. Como eles têm um estado mental tranquilo e estável, nenhum desejo pode seduzir seus olhos, e nenhuma obscenidade pode seduzir seu coração. Muito embora a inteligência e o caráter moral entre as diversas pessoas não sejam os mesmos, no entanto, elas podem atingir o estágio de não ligar para nenhum pensamento de ganho ou perda. E por isso, todas elas são capazes de viver de acordo com a maneira de conservar uma boa saúde. A razão pela qual aqueles podem viver mais de 100 anos sem se tornarem decrépitos é que eles podem conviver com a forma de conservar cuidadosamente uma boa saúde. Aí o Imperador Amarelo aparece. Perguntou o Imperador Amarelo: as pessoas não são mais capazes de ter um filho quando envelhecem? Por ser isso devido à exaustão da energia dos seus músculos? Ou é uma lei natural da fisiologia? Shibo respondeu: para uma mulher, a energia dos rins se torna ativa quando ela faz 7 anos. Você vai ver que para as mulheres vai ser a 7 e para os homens depois vai ser a 8. Né? Eu vou ler sobre os 7 anos, 7 anos das mulheres. Shibo respondeu: para uma mulher, a energia dos rins se torna ativa quando ela faz 7 anos, quando os rins determinam a condição dos ossos e os dentes, sendo excessos de osso. Seus dentes de leite caem e os dentes permanentes emergem se sua energia dos rins for próspera. Como o cabelo é a extensão do sangue e o sangue é transformado a partir da essência dos rins, seus cabelos irão crescer quando os rins estiverem prósperos. Seu Changui, substância necessária à promoção do crescimento, desenvolvimento e função reprodutora do corpo humano, surge na idade dos 14 anos, 2 vezes 7. Por essa época, seu canal REM, um canal, um meridiano que passa bem aqui, ó, né? Começa a ser posto à prova, e seu canal Chong se torna próspero e sua menstruação começa a aparecer. Já que todas as suas condições fisiológicas estão maduras, ela pode engravidar e gerar um bebê. O crescimento da energia dos rins atinge o status normal de um adulto por volta de idade de 21, 3 vezes 7. Seus dentes do juízo despontam por volta desse estágio e seus dentes se encontram completamente desenvolvidos. Por volta da idade de 28, 4 vezes 7, sua energia vital e seu sangue se tornam substâncias. Suas extremidades se tornam fortes. O desenvolvimento dos tecidos e dos pelos de todo o seu corpo é florescente. Nesse estágio, seu corpo atravessa a condição mais forte. O físico de uma mulher muda da prosperidade para o declínio, gradativamente, após a idade de 35, 5 vezes 7. Assim, nessa época, seu canal Yang-Min começa a ficar debilitado. Sua face enfraquece e seus cabelos começam a cair. Por volta da idade de 42, 6 vezes 7, seus canais Yang, Taiyang, Yangmin, Shaoyang
São níveis de luz e sempre cada canal tem 2 meridianos. Taiyang, Yangming, Shaoyang, todos começam a declinar. Por essa época, a compleição de sua face murcha e seus cabelos começam a ficar brancos. Após a idade de 49, 7 vezes 7, seus canais Ren e Shong declinam. Sua menstruação some, já que seu Tiangui está exausto. Tiangui, vou falar o que é a substância necessária à promoção de crescimento, desenvolvimento e função reprodutora do corpo humano. Seu físico fica velho e frágil, e por essa época ela não pode mais conceber. Quanto ao homem, sua energia dos rins se torna próspera com a idade de 8 anos. Por essa época, seu cabelo se desenvolve e seus dentes permanentes surgem. Sua energia dos rins se torna próspera por volta dos 16, 8 vezes 2. Ele se acha cheio de energia vital e é capaz de emitir esperma. Se ele mantiver relações sexuais com uma mulher, ele pode até gerar um bebê. Com a idade de 24, 3 vezes 8, sua energia dos rins está bem desenvolvida para atingir o status de adulto. Por essa época, suas extremidades estão fortes, seus dentes do juízo já cresceram e todos os dentes estão completamente desenvolvidos. Por volta dos 32, 4 vezes 8, seu corpo já terá desenvolvido sua melhor condição e suas extremidades e músculos estão bem desenvolvidos. Por volta dos 40, 5 vezes 8, sua energia dos rins vai gradativamente mudando de próspera para o declinante. Como resultado, seus cabelos começam a cair e os dentes começam a estragar. Com a idade de 48, 6 vezes 8, sua energia dos rins declina ainda mais, já que a energia dos rins é a fonte da energia Yang. A energia Yang do corpo todo começa a declinar devido ao declínio da energia dos rins. Como resultado, sua compleição começa a definhar e seu cabelo embranquece. Após a idade de 56 anos, 7 vezes 8, sua energia do fígado declina com o surgimento de deficiência da energia dos rins. A energia do fígado, o elemento madeira, provém da energia dos rins, que é o elemento água. Ou seja, a água nutre a madeira. Como o fígado determina a condição dos tendões, a energia deficiente dos rins irá causar uma má nutrição dos tendões, que irão ficar rígidos e irão falhar em atuar com proeza e com presteza. Após a energia dos 64, 8 vezes 8, seu Tiangui estando exausto, sua essência e energia vital reduzidas, sua energia dos rins enfraquece. Já que os rins determinam a condição dos ossos, a debilidade dos rins causa o enfraquecimento dos tendões e ossos. Portanto, nesse estágio, sua essência e energia vital atingem maior declínio, seus dentes caem e cada parte do seu corpo se torna decrépita. A energia dos rins é a energia congênita do corpo humano, mas somente fazer parte plena de suas funções quando nutrida pela energia pós-natal. Vou ler de novo para vocês entenderem, ou seja, tem uma origem essa energia dos rins, mas tem algo para ser feito pós-natal, ou seja, você não fica dependendo só da genética. O que a gente fala bastante na clínica, que genética não é destino. Então isso tanto para a medicina mais avançada, que está agora falando, genética não é destino. Você pode mudar com exercícios, com nutrientes, com uma boa alimentação, com sono, bons hábitos, trabalhar a mente bastante, trabalhar o coração, a mente, trabalhar o coração, a mente, o espírito, para que você possa
modificar o destino da sua vida. Então genética não é destino. E aqui nesse livro muito antigo fala a mesma coisa. A energia dos rins é a energia congênita do corpo humano, mas somente pode fazer parte plena de suas funções quando nutrida pela energia pós-natal. Ou seja, é as duas. A essência dos 5 órgãos sólidos e dos 6 órgãos ocos, ou seja, órgãos e vísceras, são originários da essência dos líquidos e cereais. Somente após receber e armazenar previamente a essência dos líquidos e cereais dos 5 órgãos sólido e dos 6 órgãos ocos, é que os órgãos proporcionarão energia aos rins. O rim está associado à água e recebe e armazena a essência e energia que vem dos 5 órgãos sólidos e 6 órgãos ocos. Por isso, os rins somente podem espalhar sua essência e energia ao corpo todo quando os 5 órgãos sólidos e os 6 órgãos ocos estiverem substancialmente cheios. Já que as vísceras de alguém estão todas declinando, todos os tendões de ossos se tornam fracos. E o Tiangui também está exausto. Seus cabelos ficam brancos, seu corpo se torna desajeitado, incapaz de andar direito. E que todas as outras funções fisiológicas estão declinando até ficar impossível a ele, em definitivo, gerar filhos. O imperador perguntou: algumas pessoas são capazes de gerar filhos mesmo sendo velhas. E qual é essa razão? Chibo respondeu: esse tipo de pessoas tem um dom natural mais rico de energia primordial dos rins e tem uma recuperação pós-natal da saúde bem melhor, embora idosas. No entanto, seus canais de energia ainda não estão declinando, por isso ainda há possibilidade de terem filhos. No entanto, para um homem, a idade de ter filhos não pode exceder 64, 8 vezes 8. E para uma mulher não pode exercer a idade de 49, 7 vezes 7. 8 vezes 8, 7 vezes 7. Quando a essência e a energia vital de um homem ou uma mulher estiverem exaustos, é impossível a eles ter qualquer filho. O que eu digo, o que eu digo que aqui, até com tratamento, ou senhores de idade que acabam tendo filho, muitas vezes a essência do rim está tão fraca que passa para o filho. E aí algumas doenças acabam acarretando. A própria depressão, às vezes, ela vem de uma falta de energia dos rins. Quando a energia está muito baixa, mas muito baixa do casal, às vezes por excesso de sexo, excesso mesmo e depois engravida, às vezes por muita umidade, a pessoa vive num lugar úmido e fica descalça. Toda essa energia ela faz com que a energia para a concepção não vá 100%, não saia 100% e chega muito menos, uma porcentagem menor para o feto. Então, tem estudos de doenças que a gente vê quando a energia está baixa. Existe um outro estudo também que fala quando ocorrem eclipses em cima de graus importantes do mapa, que quando a pessoa engravida nesse período, os filhos nascem faltando alguma coisa. Então, como o canal REM, que é o canal vasoconcepção, e o outro do canal vasogovernador se encontram, eles se encontram aqui assim. Então, um acaba nesse ponto e o outro acaba nesse ponto. Então, quando a gente tem meditação, vocês podem ver que a gente junta a língua no céu da boca para que circule esses dois meridianos, vasoconcepção e vasogovernador. Mas quando essa energia não chega, as duas começam embaixo, uma sobe pela coluna, outra sobe pela parte da frente. Quando elas não chegam a se encostar, por falta de energia oriunda dos pais,
é muito comum ou lábio leporino ou epilepsia. Tanto é que um dos pontos para você tratar epilepsia, quando você tiver, espero que vocês não tenham esse momento, mas eu já tive várias vezes de encontrar pessoas com epilepsia e sair correndo para atender essa pessoa durante o surto, né? Durante o ataque epilético. Uma vez estava até minha irmã me dando carona, aí a gente viu uma pessoa tendo um ataque, eu falei, Kika, dá uma paradinha, eu estacionei e já venho. Aí eu fui lá e a primeira coisa, eu peço ajuda, né, para segurar em tal ponto específico do rim, mas eu vou nesse ponto aqui, que normalmente durante o ataque epilético, essa cartilagem ela parece uma gelatina, ela está super mole. Então você vai com o dedo aqui e aperta para cima essa parte dura do osso, aperta na pessoa e vai até começar a pescar aonde está essa cartilagem. Durante o ataque epilético isso aqui vai para dentro, fica mole e você vai apertando, apertando, apertando até isso voltar. Isso faz com que os dois meridianos se juntem novamente. Tanto é que a gente tem problema da língua e é bem perigoso colocar a mão nessa hora, segurar, porque a pessoa morde com muita força. Então a primeira coisa é trazer uma conexão de Renmai e Dumai, ou seja, você pega a conexão dos dois meridianos, meridiano vasoconcepção, meridiano vasogovernador, e nesse ponto aqui é um dos pontos para trazer de volta. É como se fosse um astronauta que solta o fiozinho que conecta ele com a nave. E ele fica solto. Então a pessoa perde consciência e ela fica solta. Você precisa trazer de volta. E isso é muito importante. E preservar a energia dos rins, não acabei de ler esse capítulo, mas a energia dos rins é tão importante que eu fiz há uns anos, aqui mesmo, aqui no como fala, terraço, né, aqui do quarto, um vídeo de escaldapé. Veio aqui um casal que estava aqui com o filho e falou, Ale, você quer gravar alguma coisa? Eu falei, por favor. Depois eu achei esse vídeo. Aliás, a gente fez 2 vídeos. A gente fez escaldapé de água quente, que está no YouTube, e escaldapé de água fria, que foi feito lá na cachoeira, numa das cachoeiras, mas numa piscina que eu tenho enorme. E o barulho da cachoeira foi tão alto, ficou tão forte, que eu tive que cortar, porque teria que fazer dublagem de tão ruim que ficou. A imagem ficou ótima, mas o som ficou muito ruim. Então isso é um assunto importante, tá? Disse o imperador: desde que as pessoas que saibam preservar sua saúde podem viver até a idade de 100 anos, pode uma pessoa com 100 anos ter um filho? Shibo respondeu: para aqueles que saibam preservar sua saúde, embora atinjam a idade de 100 anos, já que podem conservar seu corpo em boa condição para postergar a senilidade, preservar seu físico do declínio, aí podem ter um filho. Ou seja, a condição dessa conversa é preservar a energia dos rins. Então, na medicina tradicional chinesa, não é que o rim é o mais importante, tem outros órgãos mais importantes. E o primeiro é que você precisa se alimentar para produzir sangue, precisa comer, não pode viver sem comer, porque senão você vive muito yang, muito de mente, muito mental e pouco grounding, pouco pé no chão. E então é importante uma boa nutrição para que você produza sangue e ele vá para os órgãos para eles funcionarem também. Isso é muito importante. E aqui está falando muito sobre os rins, como assunto de preservar a saúde e a longevidade. Inclusive
a longevidade que você vai ter através dos seus descendentes. Disse o imperador: como fiquei sabendo dos tempos antigos, algumas pessoas eram capazes de preservar sua saúde, atingindo o nível de chegar ao homem perfeito. Todos seus comportamentos se adaptavam às mudanças da natureza de maneira tão fácil. Elas podiam dominar a lei dos períodos de crescimento com os de decadência do yin e do yang. Eles respiravam a energia refinada, guardando os músculos de forma independente e, portanto, seus músculos podiam se tornar um todo integrado. Desde que podiam modular sua essência e energia vital para adaptar seu físico e espírito. Portanto, sua vida podia ser prolongada eternamente e podiam sobreviver para sempre como o céu e a terra. Isso principalmente porque eles podiam praticar a preservação da saúde de maneira adequada. Bem, a gente tem que levar em conta que isso aqui tem muitos séculos, esse livro aqui. Esses achados foram achados arqueológicos. De todo esse livro, pelo que eu sei, 2 tomos, 2 livros, 2 capítulos não foram achados arqueologicamente. E outra coisa, esse livro aqui, ó, é todo, ó, não sei se dá pra ver, ó, é em chinês e português, tá? Tudo, chinês e português. Ele é bilíngue. Eu sugiro todo mundo ter esse livro, porque por mais que não entenda, devagarzinho vai lendo, começa a entender que muitas doenças surgem de algum acontecimento muito anteriormente, muito antes, não é que surge de repente. É um outro conceito. Quando baixa a imunidade, baixa a resistência, quando você fica suscetível, tem um pré-início, né? E às vezes o início é por hábitos errados. Então aqui está falando do homem perfeito, que é o objetivo tudo, né? Na clínica que eu trabalho, eu faço parte de um corpo de profissionais do Instituto Assali. E é muito interessante que cada profissional no seu setor tem o mesmo conceito de preservar a saúde, de fazer o melhor possível para que dê tudo certo. E aqui fala um pouco disso. Esse é o primeiro capítulo. Vamos lá. Nos idos da metade dos tempos antigos, algumas pessoas conseguiam preservar a saúde atingindo o nível de homem supremo. Elas estudavam e praticavam de forma de, com todo o seu coração, preservar a saúde, com caráter moral puro e honesto. Ou seja, não é só se alimentar, é estudar. Não é só se movimentar, é estudar. Não é só praticar, é estudar. Ou seja, de alguma forma você precisa fazer um liaison, uma ponte, uma costura entre as ações e o pensamento, as emoções e o pensamento, as emoções e as ações. Você precisa fazer uma conexão. Eles empregavam seu comportamento e mente para se adequar. Eles empregavam seu comportamento e mente para adaptar a lei dos períodos de crescimento e decadência do Yin e Yang e subsequente mudança do clima das estações. Eles eram capazes de manter sua energia primordial de forma concentrada, liberando a si mesmas de torvelinho das palavras, a fim de poderem conservar seu físico forte, seu espírito abundante, e aguçar olhos e ouvidos. Elas empreendiam viagens extensas a fim de ouvir e ver coisas em locais distantes. Esse tipo de pessoas certamente podiam prolongar seu tempo de vida. Seu nível de cultivo da saúde quase tinha atingido o estágio do homem perfeito.
Aqui fala sobre o clima das estações, mudança de clima de estação. Então, por exemplo, eu tenho essas reservas aqui em Minas que eu preservo há quase 3 décadas. E as montanhas, é um vale enorme, muito grande, mas 4 da tarde, por exemplo, hoje, o sol se põe. E o sol nasce, sei lá, 8h30, 9 horas. Então o que acontece? Tem luz, mas não tem o calor. Então quando eu vou para a cachoeira, fico trabalhando na água, eu fico podando e suado, tudo mais, cuidando, plantando árvores, eu tenho que tomar muito cuidado porque de repente o sol se põe na montanha e aí você perde o fogo, você perde a força do sol e de repente muda completamente a temperatura, ela baixa. Se tivesse um termômetro, você vê, na hora baixa. Então, anteontem, por exemplo, eu fui até a cachoeira, mas eu estava fazendo tanta coisa, eu estava recebendo pessoas, um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal, um biólogo, mais um funcionário, tratorista, tudo. E aí e o filho dele, aí eu falei assim, eles foram, eu fiquei na cachoeira mais um pouco, ele falou, você não tomou banho? Eu falei, não, vou tomar banho só no dia de ir embora. Ou num horário que eu não pegue friagem depois. Porque como eu sabia que eu ia conversar com eles mais tempo, eu poderia ficar molhado com água gelada da cachoeira e conversando e de repente eu podia me enfermar. Porque a umidade entra, o frio entra, tudo mais. Então, o que eles falam de mudança de clima de estações inclui aqui, por exemplo, esse exemplo. Na cidade de São Paulo, que é uma cidade atípica, né? Porque ela não é tipo do Nordeste ou do Sul, que tem uma temperatura mais clara. São Paulo às vezes está muito frio. Aí você sai cheio de casaco, e de repente está muito calor, aí você sai para almoçar, tira toda a parte, aí você volta pro teu trabalho, às vezes precisa de um ar-condicionado, e depois você sai e está chovendo, aí depois parou a chuva, voltou o calor. Essa oscilação que existe em São Paulo, ela deve ter um porquê. Às vezes eu tenho hipóteses do porquê, talvez pelo excesso de mudanças que o ser humano fez lá. Mas é uma teoria. A questão é que muda muito a temperatura num dia só. Às vezes num dia só você passa por várias estações. Então você precisa usar a mente, por isso que aqui está falando de pensar, né? E você tem que se preservar, às vezes, com 2 camisetas, porque o que você suar fica na primeira camiseta. E o que vier de energia de fora passa pela primeira. E eles se encontram entre as camisetas. É diferente de você estar suado ou suada e vir um ar-condicionado, você está com o sol batendo, suado, os poros se abrem e aí vem o vento frio e entra lá dentro. Então, para você preservar isso, você tem que usar a mente, saber se adaptar. Algumas pessoas que querem engravidar, algumas pessoas que buscam tratamento comigo de acupuntura, pedem para engravidar, eu falo, a primeira coisa, por favor, para de andar descalça. Poxa, mas é a coisa que eu mais gosto, natureza, não sei o que. Eu falei, eu sei, mas nesse momento não. Porque a umidade ela vem de baixo para cima e ela se instala na região de útero, ovário, e de lá ela começa a pegar ossos. Então tem muita gente que tem problema de artrite, de artrose, reumatismo, pelo excesso da umidade que foi acumulando com o tempo, ou pelo fato da pessoa dormir num lugar úmido, ou por ela ter hábitos em locais úmidos. E para quem quer engravidar, é pior ainda, porque a gente precisa limpar toda essa parte, tirar essa umidade excessiva. Então tem tratamento para isso, né? Segundo a medicina tradicional chinesa. Então, assim, tem hábitos que a gente tem que mudar. Por exemplo, você vê em alguns países com climas muito rígidos, tempos muito rígidos,
tipo na Europa, ou na América, ou no Canadá ainda, mais frio, e você tá com um capote com uma malha e, e entra no estabelecimento, você vai lá no restaurante, numa lanchonete, é a primeira coisa, você passa por um local e depois tem um outro. Você passa por uma porta, tem um espacinho, depois tem uma outra porta. Essas duas portas, esse espaço vazio, é como se fossem as duas camisetas. Ele é para preservar. E nessa hora você tira o casaco. Você tira o casaco, o vento não vai te pegar mais, o frio não vai te pegar mais, e de lá você entra no estabelecimento já com uma temperatura mais regular. São detalhes que devem ser vistos. Quem tem barco, navio, gosta ou praia, fica muito, ou piscina, vai com shorts ou maiô e fica o biquíni fica molhado e depois continua num lugar sem sol, sem não batendo nesse molhado e senta e fica lá conversando, é preferível ir até o banheiro, trocar a roupa, tirar a roupa úmida e colocar e secar e depois ir lá para fora para ficar papeando. Porque o vento vai batendo, aí entra umidade, vento e frio. Umidade, vento e calor. E isso realmente dá algum problema. Um último exemplo, só para caracterizar. Aqui mesmo, antes de eu comprar as terras, uns 30 e poucos anos atrás, 35 anos atrás, eu ficava sempre num hotel. E aí um dia veio um casal, a gente cumprimentou, chegou, não sei o quê. E esse casal, no outro dia, estava desesperado procurando um médico. Aí eu falei, o que aconteceu, né? Não consigo mexer, não consigo, dói muito, não sei o quê. Aí eu falei, o que você fez ontem? Eu fui passear, fui na cachoeira, e depois à noite ainda aproveitei essa lareira do hotel e fiquei bebendo um vinho, ou seja, namorou também, não sei o quê. Aí o que acontece? A pessoa pegou frio forte, depois pegou calor forte e o vento entrou. O vento, a brisa entrou. Ou seja, os poros foram abrindo e fechando e a pessoa fica toda dolorida, músculo todo dolorido. Então, essa hora a gente usa a técnica Kwassá, essa técnica de ficar esfregando para abrir os poros e dar um espaço para essa umidade que entrou em algum momento e o frio saírem. E aí a pessoa começa a mobilizar. E foi o que eu fiz, eu me lembro que eu fiz isso. Ensinei para ele como que era feito na China, que tem gente que usava moeda ou tem gente que usa jade para fazer. Eu uso um golpe de Kung Fu mesmo, uma mão assim, a gente chama isso em chinês de gengibre, né? Então fica com a mão desse jeito e fica passando, né? Para esse momento do coronavírus, tem até um ponto aqui no Dumai que você também fica massageando aqui bastante para que o vento não suba, o calor não suba e a pessoa tenha um certo controle. Tem vários pontos para serem falados. De repente, se houver interesse, eu faço alguns pontos sobre imunidade, tanto de cima do umbigo para cima, do umbigo para baixo, pontos importantes de imunidade. E para fechar, faltam 2 grandes parágrafos. Depois vinham as pessoas capazes de conservar sua saúde até o nível de virar sábio. Elas viviam tranquilas e confortavelmente no ambiente natural do universo. Seguiam as regras dos 8 ventos, diversos ventos de todas as direções, e podiam evitar suas feridas por eles. O vento fere. O vento, o ar-condicionado, por favor, pessoal, se vocês têm ar-condicionado no quarto, não deixem o vento tocar no corpo de ninguém, nem do seu companheiro ou companheira, nem dos seus filhos, a mesma coisa no escritório, não deixa o vento. O que eu fiz na clínica,
Para quem conhece a clínica já viu que eu coloquei lá um alumínio não, como é que fala aquele vidro de plástico? Esqueci o nome, como que é? É um plástico acrílico, um acrílico reto que depois faz uma curva ascendente, né? Ou seja, nesse formato aqui. Então aqui prende na parede e aqui faz assim, o ar-condicionado está aqui. Então o acrílico impede que o vento direcione direto para o corpo da pessoa. Então, se eu estou trabalhando, estou atendendo aqui, o ar-condicionado está aqui, ele vai bater no meu ouvido e pode dar problema no ouvido. Se for na nuca, com o sol ainda, pode dar problema muscular. Se for na região do peito, pode dar pneumonia. Ou seja, poxa vida, mas eu não aprendi que é assim. As doenças vêm por outros motivos. Aí eu falo, na medicina chinesa é muito falado sobre isso. E a preservação da saúde é baseado nessas energias conflitivas, né? Ou seja, vento com umidade, umidade com frio, vento com calor, vento frio. E muitas gripes elas surgem disso. Depois a gente vai ter que tratar de uma outra forma. Mas para se preservar tem que ter a mente junto, tá? Bem, depois vinham as pessoas capazes de conservar sua saúde até o nível de virar sábio. Elas viviam tranquilas e confortavelmente no ambiente natural do universo, seguiam as regras dos 8 ventos, diversos ventos de todas as direções, e podiam evitar ser feridas por eles. Elas regulavam seu comer, seu beber e a vida diária num estilo moderado, quando viviam junto às pessoas comuns. Seus temperamentos eram estáveis e calmos, sem indignação e flutuação de humor. Oi, voi. Oi, vei, que a gente fala em Yiddish, né? Isso é muito importante. Vou ler 3 vezes esse parágrafo. Seus temperamentos eram estáveis e calmos, sem indignação e flutuação de humor. E seus temperamentos eram estáveis e calmos, sem indignação e flutuação de humor. E por fim, seus temperamentos eram estáveis e calmos, sem indignação e flutuação de humor. Na aparência externa, elas não se afastavam da realidade da sua vida diária. Trabalhavam na administração com roupas próprias da administração, como as outras, mas lidavam com as coisas de forma diferente das pessoas comuns. Nunca faziam trabalho físico excessivo e nem se engajavam em deliberações excessivas que causassem preocupação, mas sempre conservavam sua mente bem dispostas. E se contentavam com suas próprias circunstâncias. Precisamente por causa disso, elas podiam cultivar a si próprias a fim de ter corpos fortes e preservar seus espíritos da dissipação. E por isso suas vidas podiam ser prolongadas até os 100 anos de idade. Depois, aqueles que podem preservar sua saúde ao ponto de ser um homem sábio e bom, podem dominar e aplicar a técnica de preservar a saúde de acordo com as variações do céu e da terra, tais como com as diferentes localizações do Sol, os quartos crescentes e minguantes da Lua e a distribuição das estrelas, a contradição mútua do Yin e do Yang e as alternâncias das 4 estações. Eles dominavam e praticavam as formas de preservar a saúde, procuravam registrar as formas de preservar a saúde nos tempos antigos. O que é registrar, pessoal? Registrar é escrever, registrar é passar para frente. Com o tempo começaram a fazer cópias dos escritos. E agora a gente tem desde um pendrive ou um disco rígido ou um livro que você consegue registrar, preservar e passar para as gerações seguintes, a fim que também pudessem prolongar suas vidas ao máximo. Então,
eu termino agora esse vídeo. Esse é o livro do Imperador Amarelo. O que mais me dá vontade sempre de ler são 2, 3 outros trechos. Mas eu comecei pelo primeiro. E isso é uma forma de papear, né, durante a quarentena de coronavírus, né? Covid-19. Para qualquer assunto desse Covid, façam o máximo para ver a positividade desse momento. Olha que legal a gente ficar em silêncio para repensar. Olha que legal a gente poder sentir os ares diferentes. Isso aqui, ó. Também é visto com essa capinha aqui, tá? O mesmo livro, ó. É o mesmo livro com a capinha. Aqui onde eu tô, sempre é muito gostoso o ar, extremamente gostoso. Na Eco 92 foi colocado como um dos 3 lugares do Brasil muito bom de ar, muito bom. Porém, aqui ainda falta muito para a parte socioeconômica, política, cultural, ainda tem muito a desejar. Eu tento contribuir de alguma forma para todos que eu tenho acesso, E converso, papeio, proso e sempre tento mostrar um outro lado. Então, para todos esses assuntos que a gente está passando, de dificuldades, na verdade a gente sempre tem dificuldades ou crises, só que agora é uma crise mundial, então é pandemia, né? Sempre tem algo bom, tem algo muito bom. Você faz você rever os temas, você revê as relações, você sente saudades e vê que a pessoa é importante, você educa seus filhos de uma forma presencial, você pode escolher o alimento e comer devagarzinho, sem ficar desesperado porque só tem 40 minutos, 1 hora de almoço, ou almoça comendo, almoça trabalhando. Então você tem um tempo diferente. O tempo nos é dado de uma forma diferente. Então quando aqui é falado de 7 em 7 anos, energia dos rins, 8 em 8 anos para o homem, você pega a antroposofia, cabala, medicina chinesa também, astrologia, todos trabalham com ciclos do tempo, todos conversam com o tempo. Então os cálculos matemáticos, eles são super importantes. Nesse livro do Suen, ele é mais do que vocês possam imaginar. Tem uma hora que fica assim desesperador de ler, de tão matemático e profundo que é, incluindo as estações, incluindo o que a pessoa deixou suscetível, deixou aberto, o que não soube preservar. Então, esse tempo de crise é nada de crise. A crise vai ser, né, se a gente não tomar uma atitude, ou se os governos não tomar atitude no sentido de fazer o erro que foi de deixar carnaval. É uma vergonha essa parte, né? Deixar carnaval junto com turistas do mundo inteiro vindo para cá, pessoal já infectado. Imagina se tivesse bloqueado já naquela época, você stop loss, você para a perda. Você, não, mas tem contrato com a Brahma, com a Chincariol, né? E quem ganhou desse contrato foi a Corona. Então assim, se você souber tomar atitudes para você, nota 10. Se você souber tomar atitude para os seus filhos, nota 10. Se você tomar atitudes, sempre atitudes positivas para o seu cônjuge, ou seja, para tua esposa, para o teu marido, teu namorado, namorada, teu noivo, teu companheiro, se você souber tomar atitudes, um ajudando o outro, nota 10. Se você puder tomar atitudes com as escolas, com seus alunos, nota 10.
tanto com as crianças pequenas como com os adultos. Nota 10 em tudo. Agora, se você é dono de uma empresa, você também tem que tomar a posição certa para preservar a saúde dos seus funcionários. Eles são muito importantes. Seus funcionários são as pessoas mais importantes para você obter a margem de lucro e você se preservar como um empresário. Agora, se você trabalha no governo e você tem um cargo de decisão, seja ele legislativo ou executivo, você precisa tomar atitudes e decisões também que sejam bons para todos. E aí eu não posso dar nota 10, senão seria utópico e quixotesco, porque ainda não está acontecendo isso aqui no país ou na América do Sul. A gente precisa tomar atitudes, e vários países também, atitudes que sejam boas para todo o povo. Tomar atitude que seja boa para todo o povo. Então, preservar a saúde, preservar a circulação da economia, e outros temas que eu ainda nem sei quais são. Pelo menos esses dois são os temas do momento, agora de março e abril, que a gente precisa preservar a economia girando para que as pessoas tenham salário. A gente precisa pensar como fazer isso. Quem tem muito dinheiro guardado, esse é o melhor momento de fazer doação, mas doação com ojo, com olho, doação sabendo para quê, porque se é de fato importante. E quando a economia voltar, saber também trazer as pessoas de volta ao trabalho, não cortá-las por egoísmo, se você tem dinheiro. Então, preservar como indivíduo, resumo, preservar como indivíduo a sua essência, principalmente a essência dos rins. Eu aconselho vocês a assistirem o vídeo que eu fiz do escaldapé, lá em 1912, antes da guerra, faz tempo, mas é um vídeo interessante para preservar. E lá eu uso água quente. Com água fria com outro propósito, mas também é importante, mas com outro propósito. E água alternada também é importante, também, mas também tem outro propósito. No mínimo, se você não sabe qual fazer, faça com água quente. Nunca queime o pé. Você vai devagarzinho, põe água morna e depois vai colocando mais água quente e vai administrando. É importante você administrar o seu corpo de acordo com as mudanças climáticas. É importante você administrar sua alimentação. Na clínica, eu tenho orgulho de fazer parte dessa equipe, onde tem primeiro a Vânia Assali, que é uma das médicas que, além de super competente, ela é super companheira dos outros médicos, no sentido de enaltecer as outras profissões e formar equipe. Eu já li o mapa dela várias vezes. Ela tem o Saturno no grau de distribuição de luz e Vênus também, então assim, ela passa informações com muito carinho através não só dela, não só do Instituto, mas também dos profissionais que ela enaltece. Muitos já foram para outros consultórios e mantêm a mesma energia quando aprenderam com ela. Então isso é muito legal. Eu estou com ela já há alguns anos e estou disposto a ficar, porque eu acho muito importante uma pessoa que passa mensagens e ajuda os outros. Isso é muito importante. Oxalá que isso aconteça no governo. Tem verbas importantes que são para assuntos eleitorais, de eleição. Bullshit. Esse dinheiro tem que ser distribuído urgente e abrir mão desse dinheiro. Salários, mesma coisa. Para quem recebe tanto e faz tão pouco, ai não, mas eles fazem, ok. Então, para quem recebe muito, nesse momento e do governo, tem que abrir mão um pouquinho disso e ir distribuindo de uma outra forma. O segredo de Plutão e Júpiter é compartilhar. Eu volto a falar o vídeo que eu fiz lá fora faz 1 hora e pouco atrás.
Júpiter tem a ver com share, Júpiter tem a ver com compartilhar. Tem duas formas de compartilhar, uma de Libra e uma de Sagitário. A de Sagitário é ensinar, mas também é compartilhar, compartilhar conhecimento, compartilhar. E aí você de Libra passa para o Sagitário, depois você vai para Aquário, você vai pulando as formas Yang. Ou seja, é importante distribuir luz, é importante distribuir conhecimento, é importante distribuir dinheiro em crises. Então tem que saber fazer com parcimônia, individual, não tem que ter ninguém pedindo, igual vários prefeitos, governos estão pedindo às vezes, como se não tivesse uma reserva. Observem daqui a 5, 6 meses, setembro, quando tiver época de eleição, você não vai ter dinheiro. Então, assim, falar é fácil, né? Fazer é a coisa mais bonita. E então, pôr em prática. A gente tem que tomar cuidado com o político que a gente fala assim, do as I do, not as I say. Ou seja, faça o que eu faço, não o que eu falo. E a gente tem que estar atento como eles fazem, para não repetir igual. Político é uma frequência energética profissional que tem um valor muito importante para a sociedade. O político ele é extremamente importante porque ele está num nível de decisões globais, decisões coletivas, na verdade, né? E são responsáveis pela saúde pública mental, emocional, financeira da população. Agora, se eles não usam isso para a população, aí eles viram dos melhores os piores. Ou seja, da profissão muito elevada, da onde a pessoa... O que é um político? Ele sente a vontade de usar o tempo dele para ajudar os outros. Aí ele vê que ele precisa mudar leis, ele precisa administrar, ele precisa executar, ele precisa reorganizar, mas para estar isso ele tem que estar nesse poder público. E quando ele esquece do propósito, ele vira um Zé Mané. O mesmo de juízes, o mesmo de juízes que seguem o seu padrinho, ou juiz que na verdade tem interesses porque empresas fazem, ou senadores que são pagos por lobbies de empresas. Então assim, o político ou ele é um cara muito legal, que vai lutar e vai fazer o melhor, e a gente só vai agradecer e enaltecer, ou ele vai fazer só porcaria. Então agora com Júpiter e Plutão, pena que está faltando mais 2 planetinhas para formarem uma energia nova, mas cada ciclo de Plutão e Júpiter, cada ciclo planetário que acontece a cada 12 anos, é uma oportunidade da gente se unir, porque eles são irmãos, né? Unir, os poderes se unirem. E a gente tem Júpiter, Plutão, Sextil e Netuno, os 3 irmãos que ficaram no poder e tiraram Saturno. E o Saturno também tirou Urano, ou seja, mas ele era muito parecido nas suas loucuras. Não estou falando que Júpiter, Plutão e Netuno eram 1000%, mas já eram um pouco mais lapidados. Tem político que nem fala português, tem político que nem sabe o que está fazendo lá porque é pau mandado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes dá medo, mas ao mesmo tempo vale a pena. O único poder que a gente tem inicialmente são as eleições. Depois a gente tem outros poderes, que é o consumo, né? Ou seja, não consumir determinados produtos, e também se manifestar grupalmente. Agora, eu mesmo contra vários governadores e vários presidentes e vários prefeitos,
eu sigo uma lei de obedecer quem está no comando. Ou seja, eu não vou ficar criando encrenca para as pessoas saírem. Eu vou olhar para dentro e vou falar, vou tentar fazer a minha parte melhor. E como eu falei no outro vídeo, de alguma forma eu comecei a me comunicar e passar alguma mensagem. Na verdade, são meus pensamentos com as minhas atitudes, baseadas no que meus pais e avós e ancestrais e também do coletivo ancestral me ensinaram. O mal não está no mundo dos homens, o mal está unicamente no homem. Então saiba escolher quem é a pessoa que você vai atrair. Não deixe vir gente ruim para sua casa. No momento que for liberado o coronavírus, nossa, pega o avião, vai ver quem você ama. Vai lá ver os pais, os avós, tudo com cuidado, né? Sempre tem um resto de espírito da enfermidade. Então a gente tem que estar atento a isso. Em japonês chama Zan, Zan que é resto, Shin que é espírito, Zanshin, resto do espírito do inimigo. Então você tem que estar atento. Então esses costumes de lavar mão, de ir em lugares com muita gente, com máscara, tem que continuar. Então, por exemplo, quando for liberado, o pessoal que vive e precisa estar numa arquibancada torcendo por algum time Zé Mané, precisa também se cuidar. Então a gente precisa avisar os funcionários, por favor, se cuidem, evitem aglomerações por um bom período, até que a doença esteja controlada. Se o grau for vinculado aos ciclos desse ano, a gente vai ter que esperar um tempo maior de um ano. Agora, queira ou não queira, 2021 para cima vai ser bem diferente para o mundo, ele vai estar melhor. Vamos fazer tudo para a gente preservar a saúde, tá? E preservar a saúde é muito mais que os rins. Preservar a saúde é se alimentar direito, dormir, que é o que eu vou fazer agora, inclusive. Movimento, bastante movimento com o corpo. A ginástica não precisa ser essas que a gente conhece, pode ser outras, mas sempre fazer ginástica com respiração e consciência, e ginástica, respiração usando os órgãos internos. Ginástica, respiração, consciência, usar os órgãos internos e saber ainda os trajetos dos meridianos. É mais legal ainda. Espero que tenham gostado da leitura, dessa conversa. Se essa quarentena for continuar, eu vou ler ainda mais uns 2 capítulos, pelo menos. Um sobre meio ambiente, maravilhoso, que eu sou apaixonado por esse livro. Quando eu li, eu fiquei arrepiado. Eu fiquei realmente muito comovido quando eu li um livro antiquíssimo, falando precisamente do que está acontecendo na Terra, na parte de sustentabilidade. Para fechar, o poder que a gente tem como consumidor é muito importante. Tem alimentos que são de produto transgênico. Saiba excluí-los. Tem alimentos com excesso de açúcar. Deixa de lado, agradece, mas evita. Tem alimentos de comidas processadas que usam muitos químicos, fica atento. E aí a gente entra em várias linhas, mais linhas de gostos ou políticas. Mas com certeza os agrotóxicos e os produtos transgênicos são muito parecidos com os coronavírus. É a mesma coisa.
Só que um mata rápido e o outro vai deixando você doente e morrendo. Em vez de melhorar ao longo dos anos, você vai piorando, porque a comida vai estragando o corpo. Doenças podem ser evitadas se você souber escolher o produto que você compra. E se isso fosse um assunto coletivo, a gente faria uma pressão para as empresas mudarem. Muitas empresas mudaram, vocês podem ver até uma evolução de hambúrguer sem carne, de produtos não transgênicos, de comida orgânica. São todas pressões, e não só pressão, como um aumento do gosto pelo natural, que faz com que as pessoas comecem a ter um poder como consumidor. Então a gente tem poder como eleitor, consumidor, e o maior poder é olhar para dentro da gente e tomar atitudes cada vez melhores, tá bom? Bom início de ciclo, fiquem atentos, não falem mal do outro. No meio da discórdia, tentem achar uma solução. Não caiam no conto da discórdia. Esse ano, e um pouco ano que vem para o presidente, é muita discórdia no mapa dele. No céu, os planetas de discórdia em quadratura com tudo. Com ascendente, com descendente, com Plutão. Se há intenção, enaltece. Se há boas ações, enaltece. Agora, não se percam por pouco. A discórdia sempre pega uma vírgula, um detalhe, uma postura e transforma num horror. E aí você se alimenta e tem prazer de falar mal. Evite isso. Esse é o meu conselho, que eu falei no outro vídeo, nesse vídeo, porque eu tenho sentido muitas pessoas se alimentando de falar mal do outro, ou daquilo, ou teorias conspiradoras. Tudo de bom. Quando eu chegar em algum lugar com luz, internet e tempo, eu posto esse vídeo. Mas hoje é dia 6 de abril, segunda-feira. Deve ser umas 4 da manhã agora, tá? Até mais. Tudo de bom pra vocês.